porque a gente não controla nada, né? Nossa própria vida. A gente não controla. A gente não controla, a gente tem... E é isso, é o que eu falo. São os 3 pilares. Todo mundo quer ter uma vida assim, feliz, né? Sim. Eu acho que são os 3 pilares que não pode faltar na vida de nenhum ser humano, que é o movimento para o corpo, a disciplina e o foco para a mente. Essas 3 coisas, para mim, é a base da nossa essência, assim, da nossa, né? Colocar esse viver, né? Reviver, que muitas pessoas estão precisando disso, né? Tá muito, às vezes, depressiva, né? Hoje em dia, né? Ansiedade. Quantas pessoas eu escuto, né? Tô ansiosa, tô com a crise do pânico, tô depressiva, né? E por falta disso, da flexibilidade, do movimento, disso, de colocar esse flow, né? A gente tem que fluir. Eu acho importante entender assim, que isso aí lógico, ajuda. Ajuda, lógico, muito. Tem problemas, mas eu acho que isso, tipo assim, é bastante curador, assim, né? A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Prazer. Vamos conversar. Bom. E, o Nado aqui, que é meu sócio nesse negócio, né, indicou, né, e sempre, enfim, ele sabe do conceito nosso aqui, do nosso projeto, do nosso programa, e acho que você está muito dentro desse nosso ambiente. Bom. Que é, acho que o que você falou agora, acho que pode repetir agora gravando, mas como é que a gente conecta, né, essa coisa do corpo, da mente, do espírito, né? São esses 3 pilares importantes para a vida de qualquer pessoa, Exato, né? Que tem aí que você traz essa coisa do movimento da disciplina, né? As pessoas às vezes veem a disciplina como uma coisa chata, como uma coisa negativa, e a disciplina ela traz justamente liberdade pra gente, né? Liberdade, inclusive, de escolha. E flexibilidade, né? Eu acho que o ser humano tem que ter a base de tudo, né? Essa flexibilidade não só no corpo, mas a flexibilidade de pensamentos, de flow, né? Eu falo assim, a gente tem uma energia que se a gente ficar com essa energia estagnada, a gente fica doente, né? Então, a gente tem que botar essa energia para fluir, seja ela qual for, exercício, qual for atividade física, mas tem que fluir, não pode ficar... Tem que servir, eu falo assim, a gente tem que servir de qualquer maneira, seja no trabalho, seja no trabalho, num projeto social, a gente está aqui na vida para servir, né? Para fluir, né? Isso é uma outra coisa que eu acho também importante, assim, as pessoas entenderem, né? Que, de novo, tá ligado ao propósito, né? Eu vejo muito assim, eu acho que eu tenho uma missão aqui na Terra, né? E se a gente puder, de alguma forma, impactar a vida de outras pessoas positivamente, né, cara? A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar aquelas pessoas que estão do nosso lado. Mas talvez até o mundo. Se a gente acreditar, a gente vai indo. Porra, quem diria... Vamos falar disso aqui agora, né? Que a gente começou aqui com o seu primo, né? Que foi um cara que abraçou essa história aqui. De novo, se integrando, sem saber o que a gente estava fazendo. Eu, um cara muito tímido, não sou um cara de comunicação. Sou um cara que fica ali atrás de tudo, nos backstage de tudo, né, cara? Você mesmo não me conhecia a banda dele. Eu tocava bateria, ficava lá escondido. Verdade. Então... hoje, cara, esse
esse projeto aqui, ele chega a milhares de pessoas no mundo. Hoje eu chego no mundo Que maneiro. e as pessoas, de alguma forma, me reconhecem. Muito no ambiente dos esportes, principalmente no ambiente da luta, mas a gente jogou esse projeto no mundo, cara. Né? Então, porra, hoje, E aí, inclusive eu fiz alguns episódios em inglês, né? A gente já comunica internacionalmente com as pessoas, assim, cara, se a gente for pensar pequeno, a gente não faz, né? Então, toda vez que eu sento para dar uma aula, né, principalmente lá nas minhas aulas gratuitas do meu projeto, a minha intenção cada vez é plantar uma sementinha que eu falo, o que é plantar? Plantar um amor próprio em cada pessoa. Porque eu acho que se a pessoa, né, pelo menos tem que se amar, começar com um amor próprio, que é, Sim. quando a gente se ama, a gente vai querer dar aquele o autocuidado, a gente vai querer cuidar da nossa casa, do nosso templo. E isso Sim. faz a diferença da vida, né, de tudo. Sim. Ah, não tem tempo? Não, pô, vou acordar meia hora mais cedo, vou fazer isso para fazer, né, essa movimentação que o nosso corpo precisa, para ter essa disciplina, para ter essa, né, esse foco, tudo isso que a gente precisa para a vida. Então, primeiro, isso parte do quê? Do amor próprio. Sim. Dessa autocompaixão, que eu acho que falta muito isso nas pessoas. Sim. Muito, muito. Eu vejo isso muito, assim, diariamente. Falta as pessoas ter autoconfiança, se acreditar, ter coragem. Sim. Então, isso tem que se amar primeiro. E por que você acha que falta isso? No ser humano como um todo, quando você tá falando das pessoas, né? Eu acho que milhões de motivos. Eu acho que pelas oportunidades que às vezes a vida não oferece, né? Oportunidade, de repente, de ter uma boa alimentação, de um bom estudo, né? De poder frequentar certos lugares. E aí a pessoa vai desacreditando. Ou então até por base de família, né? Então tem várias vertentes, Sim, né? sim. Então é difícil falar, mas eu acho que o ser humano de hoje precisa muito, assim, primeira coisa, desse autocuidado, de se amar, desse autocompaixão, desse amor próprio. Eu acho que a base de tudo que eu falei vem lá de dentro, entendeu? Vem da nossa, né? Vem de dentro do nosso coração, entendeu? Sim. Abrir, primeiro eu tenho que me amar, me ver, o nosso corpo, o nosso templo com muito amor. Cuidar da gente, como é que eu vou querer cuidar dos outros se eu não me amo? Como é que eu vou ficar só me doar pros outros, esquece de mim e acaba ficar doente? Então, acho que primeiro parte dali, de dentro da gente pra fora. Que falta muito isso, eu acho. Então, de novo, é uma coisa difícil, né? E como você falou, acho que muitas pessoas não têm, né, esse olhar, talvez, para si e para enxergar principalmente essas qualidades. Mas o que eu vejo também, né? E eu acho que até uma experiência que esse projeto aqui me traz, né? Porque como eu converso com muitas pessoas de várias classes sociais... Isso é muito legal, bem democrático, muito né? democrático, mas até independente disso, de classe social, né, cara? Assim, muitas conversas aqui são de pessoas, cara, que não tiveram, às vezes, base familiar, não tiveram oportunidades, mas conseguiram chegar, assim, num sonho de vida muito animal. Inclusive, E você acha que foi muito vou falar- através do esporte? Você acha que o esporte acho tem... que foi muito. Acho que foi muito. isso, Né? minha E bandeira é isso. porque, assim, a gente fala muito, de novo, no ambiente esportivo, né? E tudo que conecta isso, né? Então, eu vou trazer alguém, por exemplo, você é especialista nessa parte de treinamento, né? Vou trazer um médico, vou trazer um nutricionista, vou trazer, né? Tudo que envolve esse ambiente, que eu não digo nem só que é o esporte, mas é um estilo de vida, conectando o corpo, a mente e o espírito um pouco, porque no final, cara, eu entendo que a gente está conectado, a gente tem né, e a gente vê muito isso, inclusive na luta, na arte marcial, a gente trabalha com um campo energético, a gente se sente o tempo inteiro, e com o amadurecimento você vai vendo quanto isso é de verdade, Lógico. né? Tá Coincidência ou não, Tá de tudo novo. ligado, né? Tá tudo ligado. A gente tava, É um a gente tava aqui corpo só, na A conversa mente e o anterior. corpo, eu falo, o corpo e mente é uma coisa só, é único. Sim, assim, sim. Tipo, não tem como separar. E muitas pessoas ainda não têm isso por falta de informação. Eu acho que é por falta de informação mesmo. Até que hoje em dia tem muito, né? Professora de yoga, muita coisa falando, que é uma ferramenta poderosa. Mas tem muitas vezes, não sei, que eu acho que se todo mundo soubesse que isso aí é uma coisa só, né? Que tipo, né? Tem que abraçar isso. Então, mas para saber, e aí talvez ali, em cima do que você falou, nessa coisa da oportunidade, acho que as pessoas têm que buscar, né? Exato. Aí vem a disciplina junto com esse buscar, né? A prioridade, né? São as prioridades, são as escolhas que você faz, né? E as buscas que a gente faz pelo E o que eu conhecimento.
Isso pra mim... disciplina vem do amor próprio. Porque se você tem um amor próprio, você vai querer fazer um autocuidado. Você vai arrumar tempo na sua agenda. Tipo, não tem tempo... Sei lá, acorda às 5 da manhã. Tipo assim, é difícil, mas é disciplina, entendeu? Sim. Tipo, você vai... Né? Não tem dinheiro, mas tem projetos sociais, tem, né, programa, tem lá o link no YouTube que você vai ver uma meditação de graça. Então, tem hoje várias ferramentas, né, que não precisa assim, do gasto, né? Precisa só da sua disposição, disciplina e do seu amor próprio. Sim. Né? Eu acho que é só essas coisas que precisa. Como eu falava na pandemia, você tem um chão em casa, então vambora que dá pra você treinar. Se você tem um chão em casa, dá pra gente fazer muita coisa. Sim. Fala galera, sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. A gente já começou aqui falando, mas é importante, eu acho, que você falar um pouco de você, para as pessoas conhecerem. De novo, a gente está num ambiente aqui que grande maioria são lutadores ou, né, admiradores dessa atmosfera da luta. E eu acho que a sua conversa conecta muito, né? Inclusive, você, por ser carioca, você falou, né, assim, a gente vive essa nossa cultura, né, de estilo de vida, tá ligando surf com jiu-jitsu, com esporte. Carioca, né? É isso, né? É muito isso. E, de certa maneira, a gente também exportou isso pro Brasil e pro mundo, né? Principalmente o jiu-jitsu brasileiro tá no mundo inteiro, né? Mas é o surf, enfim, O surf acho que hoje em dia, no esporte como um todo, né? A gente tem aqui essa atmosfera aí, aqui que eu falo no Brasil todo, mas assim, a gente, no Rio, eu acho que o ambiente nos puxa isso, né? Com certeza. A gente tem tanto essa conexão com a natureza, tão próximo da gente, assim, né? Que acho que puxa para essa conexão de novo do corpo, da gente estar bem, da gente estar se sentindo bem, né? E tipo, é o que eu falo, né? E é uma prevenção para várias coisas, né? Qualquer tipo de atividade física, qualquer esporte, né? Sim. Eu acho que tanto deixa, foi o que a gente falou de novo, te deixa disciplinado, te deixa focado, né? Te deixa mais educado, né? Mas aquela vontade de fazer menos besteira e acordar cedo e querer mais, né? Sim. Praticar. É muito... Eu queria muito que todas as pessoas tivessem essa sementinha de, seja na luta no jiu-jitsu, seja no yoga, seja no crossfit, seja de qualquer forma, mas ter esse dom de sempre ir pro lado do esporte, assim, do lado de fazer o corpo, essa energia que eu falo para se movimentar, né? Sim. Movimentar, que são os... E como é que você foi para esse lado? Então, eu desde nova, né, sempre fui muito ativa, né? Então eu jogava vôlei no Flamengo. Comecei jogando vôlei no condomínio Novo Leblon, onde eu fui minha adolescência lá, era do grupo de vôlei, do time de vôlei do Novo Leblon, que tinha os jogos da Barra, né? A gente jogava no Leblon contra o Riviera, Alfabarra. E aí e eu desde novinha sempre fui pro esporte, gostava de jogar vôlei, futebol, surfava de bodyboard, né? Que atravessava lá a lagoa lá do Novo Leblon de prancha, então eu sempre fui uma menina muito ligada pro esporte, né? E então sempre... Aí eu falo, mãe, quero fazer a faculdade de educação física. Meu pai, não, educação física dá dinheiro, tem que fazer medicina. Eu, não, educação física. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu fiz na UFRJ, eu fiz para medicina a primeira fase. Aí ia voltar a segunda fase, até passei, eram 2 provas, até passei, depois não quis voltar. Falei, mãe, quero fazer educação física. Acho que de tanto que eu fui e fiz educação física na Estácio. Aí me formei. Então, desde então, eu comecei a, né, cada vez mais ir para esse lado de esporte.
E aí, quando eu me formei, eu fui muito pro lado da musculação para aprender, né? Porque eu sempre fui muito do esporte do vôlei, do futebol, então eu queria aprender um pouco da musculação. Então eu fiz... E por quê? Porque aquela coisa bem de faculdade mesmo, de crença, assim, você tem que ir pra musculação bem de matéria, assim, meio que, você tem que ir pra musculação, porque lá você vai ganhar personal, assim, bem coisas de faculdade, aquela metodologia. Que vai te levando um pouco pra esse lado. Que vai te levando. Então, meio que eu fui, aí eu fiquei nem um ano na musculação, ai, coisa chata, tipo, não quero isso, não quero. E aí eu fui pro lado do funcional. Aí foi quando começou o funcional no Brasil, que eu me formei em 2008, né? Tem muito tempo. E aí eu fui pro treinamento funcional, que tinha poucos estúdios aqui nessa época, em 2010, tipo assim, não tinha muita gente também que falava de treinamento funcional. Eu fiz, e eu era formada, e eu fui fazer estágio num estúdio lá em Copacabana, se chamava GAF. E os caras não tinham vaga para mim, eu falei assim, não, eu quero estagiar, nem que seja de graça, mas eu tô aqui para aprender. Era uma metodologia totalmente nova. E eu, tipo assim, na época era o auge, né? Assim, o treinamento funcional chegando no Rio de Janeiro, chegando no Brasil, então, e aí lá eu aprendi muita coisa. E tive outra visão do que é essa área, assim, que o nosso corpo pode ser uma máquina, né? Não precisa trabalhar em cima de máquinas, como a gente faz na musculação, né? E ali eu comecei a me apaixonar pelo treinamento funcional. E aí eu comecei a trabalhar dando personal na areia, na praia, comecei a fazer meu grupinho lá. E aí um aluno meu viajou, e quando ele chegou de viagem, ele falou assim, Marcela, tem uma coisa agora, uma moda nos Estados Unidos que se chama CrossFit. Entra aí no YouTube e vê o que significa CrossFit. Aí eu entrei no YouTube, caraca, treinamento militar, funcional, trabalho, levantamento de peso olímpico, trabalho, tipo assim, várias coisas que eu nunca tinha visto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, E aí eu fui cada vez mais pesquisando, né, o que é o CrossFit, Aí chegou um belo dia, em 2013, ia ter a primeira turma do curso do CrossFit, para você se formar coach, em São Paulo. E eu não consegui fazer essa turma, porque na época eu estava casando, né? Então meio que, né? O lado profissional ficou um pouco de lado, mas eu fiquei com isso na cabeça, quero fazer o curso de CrossFit. Aí no ano seguinte, 2014, eu fiquei esperando. E aí abriu a segunda turma em Goiânia. Aí eu fui lá, me inscrevi para fazer o curso de CrossFit, né? Pra virar coach. Era sexta, sábado, domingo. Tu pagava $1.000 na época. Você não tinha tido nenhuma experiência ainda com CrossFit? Não tinha tido nenhuma experiência. Fui eu lá pra fazer o curso de CrossFit. E era um final de semana. Era sexta, metade do dia, sábado, o dia inteiro. Chegava no domingo, era metade de curso e metade de uma prova escrita. Tudo em inglês. Uma prova, assim, que, tipo... Enfim, eu soube só na hora que ia ter prova. E você tinha, eu lembro que era 1h15 para acertar, tipo, eram, sei lá, 70 questões, tinha que acertar mais de 40, assim, eu não lembro mais ou menos a porcentagem, já tem tempo, né? 10 anos atrás. E aí tinha uma prova. Aí tá, fui lá. Aí depois de uma semana saiu o resultado da prova. E logicamente que eu não passei na prova, porque era muito... Eu fui fazer o curso e nunca tinha feito CrossFit na minha vida. Porque não tinha ainda CrossFit no Rio de Janeiro. Só tinha em São Paulo, 1 ou 2 academias. Então era uma coisa muito nova, né? Mas valeu muito a pena. E daí eu comecei a falar, não, eu tenho que treinar CrossFit. E aí eu comecei a fazer a ponte aérea para treinar o CrossFit em São Paulo. Então eu tinha que ir para São Paulo para treinar. Mas isso tinha um gasto, né? Então eu fiz isso durante um mês. Aí até que um amigo meu, o Andrei, que ele fez essa primeira turma em São Paulo, mas ainda não tinha aberto a academia no Rio, mas ele começou a juntar a galera. E aí a gente começou a treinar lá no Pontão do Leblon, onde um dia eu faço meu projeto lá na praia. Então a gente começou a juntar a galera para CrossFit, começou a fazer, eu comecei a aprender. Aí logo depois o Andrei abriu uma academia de CrossFit no Leblon, foi CrossFit Leblon, foi uma das primeiras academias no Rio de Janeiro, e eu comecei a treinar. Aí, depois de um ano que eu marquei para fazer a prova de novo. E aí, eu fiz o curso novamente. Aí, o curso, em vez de ir para Goiânia, eu fui para Brasília. Abri o turno em Brasília. Aí, eu fui para Brasília, fiz o curso e aí eu passei. No final de 2014 para 2015, virei coach de CrossFit. E aí, comecei a praticar. E foi uma coisa que meio que, assim, eu me apaixonei. Porque o CrossFit, eles são 3 modalidades, né? Ele engloba o levantamento de peso olímpico,
A parte cardiovascular, que é a parte metabólica, você rema, você faz bicicleta, você corre, você pedala, pula na caixa. E a parte ginástica, que são os movimentos ginásticos, na argola, enfim, faz barra, faz flexão de cabeça para baixo, anda, né, handstand wall. Então, são 3 coisas, né? São os 3 pilares e cada dia é um treino diferente. É você contra você mesmo, né? Tipo, um dia pode ser por tempo, outro dia pode ser por força. E aí eu fui me apaixonando. E aí eu me tornei uma das primeiras mulheres no Rio de Janeiro a ter o Level 1, né? Que é em 2014, ninguém sabia falar, ninguém sabia. E eu tava lá, crossfiteira, magrinha, né? As marombeiras lá, tudo era muito engraçado. E daí eu comecei a trabalhar com crossfit. Aí depois eu fiz o CrossFit Kids. Aí depois eu fiz o Level 2 de crossfit. E aí eu fui seguindo a carreira. Legal. Como é que é pra criança esse Kids aí? Pra criança é muito lúdico, né? Tipo, lúdico. Bem, tipo, é uma linguagem bem de, tipo, em vez de fazer agachamento, como é que o gorila fica? Como é que é a posição do gorila, né? Que é a posição bem de agachadinho. Então a gente usa muito essa parte dos animais, assim. E a gente usa um bastãozinho. Então, para cada faixa etária, assim, tem uma progressão diferente. Eu dei uma aula, a gente abriu uma turma na CrossFit Carioca, depois eu fui trabalhar na CrossFit Carioca, que abriu. Aí vai abrindo várias academias que a gente chama de box, né? No Rio de Janeiro. Eu dei uma turma de kids, fiquei uns 2 anos dando aula. E aí, depois eu comecei a trabalhar, vim nesses projetos sociais, né? Depois comecei a ir para o lado de projeto social. Mas e como é que aconteceu esse negócio do social? Do social, então. Eu tinha uma amiga minha, a Carol Chaves, né? A Carol trabalhava na Secretaria da Terceira Idade. E aí ela falou, pô, a gente tá com vontade de fazer uns projetos para terceira idade nas praças do Rio de Janeiro inteiro. E, pô, Marcelinha, você é toda dinâmica, comunicativa, né? Às vezes você tá aqui me conhecendo um pouquinho. E eu, pô, acho que você pode ser uma professora, né? Começar o projeto com você. Eu acho que pode dar certo. Lógico, vamos embora. E aí a gente começou o projeto, né? Na época ela era muito amiga da secretária, lá da terceira idade. E a gente começou o projeto numa praça lá na Lagoa. Aí na Lagoa Rodrigo de Freitas. E aquelas pracinhas que tinha uns equipamentos. Na época era tudo verde. Tem uns até hoje que tem, mas... Tem, né? Mas mudou muito. E daí a gente foi formando, divulgou, na época não tinha muito rede social, mas vai divulgar para o amigo, para a família, para a avó, e aí foi formando um grupo. E aí da Lagoa foi para outros lugares, e foi, né, se dissipando, assim, né, aumentando o projeto. E nisso eu fiquei uns 5 anos nesse projeto. Mas aí quando você fala vai aumentando, você cuidava de tudo ou você criou uma metodologia e tinha gente que trabalhava com você? Tinha, né? Eu era a professora responsável da Lagoa. E aí, né? E aí ela começou, Marcela, me arruma outros professores. Aí arrumava um professor, aí ficava tipo Ipanema, aí ficava Flamengo, e foi espalhando por todas as praças do Rio de Janeiro. Ali eu era mais responsável da Zona Sul, mas todas as praças a gente foi colocando esse projeto social da terceira idade. Foi aí que eu comecei, que eu realmente vi que, cara, como é que a gente só com o nosso... Não só na parte física, mas isso na parte, assim, da gentileza, assim, de tratar, né, às vezes aquele idoso, aquela idosa que não tem tanta atenção em casa, de você estar ali, né, tipo, dando o seu amor, assim, como muda, assim, a pessoa fica mais feliz, fica com vontade de sair de casa, né, que às vezes, né, a pessoa não fica com vontade de sair de casa. E é o que eu falo, colocar energia, né, que às vezes fica ali muito parado e adoece as pessoas, e colocar a energia para fluir, né, para se exercitar, seja de qual for o exercício, ou só para sair de casa, só na caminhada. E aí eu vi que como é mágico, assim, como é, tipo, um feedback, assim, que eu acho que é maravilhoso, assim, quando a pessoa fala, poxa, você mudou minha vida, poxa, tô mais feliz, tipo assim, né, enfim, várias coisas, assim, que eu escutava. Porque, cara, é aquilo que a gente tava falando, até um pouco em off, né, assim, quando a gente trabalha com um propósito, né, verdadeiro. Exato, né, com a verdade, né, com a sua essência. E você tá se doando ali e vendo essa transformação acontecer, né?
vindo esse feedback, de novo, de uma forma muito espontânea, você sente, né? Espontânea e um valor que, tipo assim, né? Um valor que a gente se perde hoje na nossa sociedade. Aquela troca de carinho, assim, Sim. né? Porque eu só quero de você isso, que você seja Sim. feliz, que você fique bem, que você tenha disposição para levantar, né, da cama, vontade de viver. Sim. Né? Essa vontade de, pô, eu quero ir lá na Marcelinha treinar, tipo, né? Essa vontade de viver, Sim. né? Que eu acho que essa troca de carinho que muito, né? É um valor. É quando você fala que é mais do que o físico, né? Que, obviamente, a atividade física ela é muito importante. A gente pode falar de se aprofundar nisso daqui a pouco, mas Muito. tem todo esse outro lado que o esporte traz, que é esse lado da troca, né? Da troca humana, né? Da conexão com as pessoas, né? De você... inclusive se conectar, sair de casa, se conectar com a natureza de alguma forma, né? Então tudo isso tem um valor muito grande, né? Muito. Quando você liga um projeto desse, faz um movimento, né? E começa a trazer mais pessoas, esse negócio começa a ampliar, então assim, você vê esse movimento se espalhando, né? Porra, cara, e aí que o eu serviço falo, para a sociedade, né? E quando você, isso que eu falo, a gente mexe com, né, quando um membro da família mexe, muda a família, né? A gente Sim, consegue mudar a sim. família toda. Sim. E quanto mais essas pessoas frequentarem projetos sociais, acho que menos vai ter, né, a nossa saúde pública, né? Vai ter menos Sim, pessoas ficando é. doentes, né? Menos pessoas indo para clínica de família, né? Então isso tudo né, uma conexão, né? Então é muito interessante, sabe? Esse Esse poder que a gente tem, né? Que tem quem, tipo eu, no caso, que sou uma professora e tô ali na linha de frente, e eu vejo muito isso, né? Essa transformação, isso que você falou, principalmente, não na parte física, estética, hoje em dia, para mim, isso nem é mais importante, mas sim na parte, né, do emocional, do mental, da vontade que eu falo, assim, de querer sair de casa, né? De querer, né, tá ali no grupo, né? Isso, para mim, é totalmente... já é transformador, a transformação já começa aí. Sim. Mas essa coisa da estética, eu falo também, né, um pouco desse lado, porque às vezes até as pessoas tentam falar que não é pela estética, não é pelo físico, mas é importante, cara. Lógico. E a gente tem que entender que é importante, Com eu vou te falar certeza. por alguns motivos, dois, assim, rápido, né? Um, é que você vê a transformação, você vê fisicamente a transformação, então isso te motiva. Né? Porra, se você tá um pouquinho mais gordinho, você começa a emagrecer, você fala, caramba, irmão, esse negócio que eu tô fazendo tá fazendo efeito e eu tô me sentindo melhor. Com menos gordura tem menos dor no E a corpo. outra também, assim, até mais forte, cara, a estética, pra tudo, ela vira uma referência, né? Então, assim, um cara que tem uma estética melhor do que o outro, cara, ele sai um pouquinho na frente, pode ser numa entrevista de trabalho, mas conta, porque as pessoas, cara, o sentido visual, ele existe, né? Não, com certeza. Então... Isso. E até o que eu falei, eu tava falando com você nos bastidores. Eu fui muito julgada, porque eu sou toda tatuada, então as pessoas falam, tatuagem, loura, né? Te bota no rótulo que, pô, quem não me conhece não sabe que eu estudo, que eu sou isso, que eu sou pós-graduada, que eu acho que eu sou uma líder de, né? Tipo assim, várias coisas que, tipo, te julgam pela capa, né? Exatamente. Enfim, mas... Com então, certeza e a parte também. e a parte física é importante, e ela também te dá sustentabilidade pro teu corpo como um todo, né, cara? Assim, eu falo, a gente tava falando também aqui em off, assim, pô, tô com quase 49 anos, eu treino aqui quase todos os dias, eu surfo, eu velejo, faço várias atividades físicas que depende muito de eu estar bem fisicamente. Da sua carcaça, né? Se eu não tivesse, de repente, esse corpo físico, eu não conseguiria fazer. Com certeza. Tá certo? Então, assim, eu preciso cuidar desse lado físico. Não, né? Porque ele é importante. E na outra parte também, e o que eu sinto, né? As pessoas falam, pô, mas não sei o quê, Porra, eu falo assim, opa, esse sinal é que eu tô dando, porque eu cuido, né, do corpo.
que às vezes pode ser um sinal, até de proteção. Tipo assim, porra, meu, o cara é forte, o cara tem isso aqui, eu não vou. Eu falo isso muito também nas nossas conversas, né, assim, cara. Então, toda nossa parte física, ela é importante pra tudo. Né? É o que tá na moda hoje, né? Mas essa conversa do biohacking é tudo que a gente faz e muito conectado ao estilo de vida pra gente extrair da gente a melhor performance que a gente tem do nosso corpo. E aí, quando a gente fala do físico, de novo, vem tudo. O mental tá totalmente atrelado. Né? A parte emocional. Da nossa flexibilidade, não só, né, Sim, do corpo físico, sim, mas de sim. tudo na vida para fluir, para a gente ter uma vida, né, constante, com energia. É isso. E eu falo, é corpo físico, mental, espiritual, emocional, vibracional, tudo tem que estar junto. Não adianta eu trabalhar só a minha parte espiritual, mental e ser, né, tipo, obesa. Exato. Eu não tô com amor próprio, eu não tô Sim. cuidando da minha casa. Sim. Né? Não tô olhando, tipo, só tô cuidando, Sim. né? É isso, eu acho que você tá Teve tudo certo. eu tô lembrando aqui da conversa com o Vitor Dora, que é um lutador, e a gente tava... As conversas, às vezes, surgem umas polêmicas, né? Por mais que não é nosso intuito aqui trazer. Mas ele fala assim, porra, esse movimento aí de trazer modelos obesos, eu não acho legal, porque, porra, a gente tá passando uma imagem ruim. Então tem esse... Eu entendo o sentido da inclusão, mas tem um outro lado, cara, que são mensagens realmente que... Fala assim, mas por que eu quero mostrar, enaltecer um lado que não é da saúde, né? Assim, que não é tão saudável. Enfim, então... são coisas, de novo, assim, independente de certo ou errado, as visões, né? Que eu acho que tudo a gente tem que escutar, né? Esse radicalismo de um lado, pra mim é uma maluquice do cacete, mas eu acho que a gente tem que abrir a mente e escutar, Lógico. né? E entender as mensagens que estão sendo passadas. E lá no projeto eu escuto muito isso. Poxa, professora, eu quero ficar com a barriga igual a sua, não sei o quê. Aí eu tenho uma frase que já dizia, como aqui da luta, o Hélio Gracie. Eu sempre lembro do Hélio Gracie falando, somos o que comemos. Sim. Literalmente, né? Sim. Tipo, eu lembro do Hélio Gracie, pô, coroa saradão, não é? Sim. A imagem que eu tenho dele, né? Não sei se você é da luta, tô errada, mas, né? E ele falava isso. É mais do que ele, o Carlos, Tipo... porque o Carlos, que é o irmão dele mais velho, é o cara que, na verdade, trouxe essa visão até um pouco mais espiritualizada, né, do jiu-jitsu, e com isso a parte de dieta, entendeu? Que tem uma dieta Gracie. Que é a dieta Gracie. Então, mas ele falava isso, eu lembro que uma vez eu li logo em alguma reportagem, lembro que ficou isso, gravou na minha cabeça. Sim. Nós somos o que comemos. Sim. Aí eu falo para as minhas alunas, você come todo dia arroz, macarrão, pão, não sei o quê, então começa a cortar, não precisa cortar tudo de uma vez, mas começa a cortar um carbo, não sei o quê, e aí você vai ficar, né, vai melhorar, Sim. você vai emagrecer, não precisa ser radical, mas nós somos o que comemos, Sim. fato, né? Tipo, eu acho que ele sempre falou isso, e eu não esqueço disso jamais. Essa outra parte também, que também me interessa muito, né? Que é essa parte toda da nutrição, da alimentação, e acho que, de novo, está muito conectada com, inclusive, a parte energética, porque, assim, a energia do alimento é importante, né? Então, quando a gente vai... o que é mais saudável e menos saudável? Cara, olha rápido, assim, para o que é processado, né? E que passa por um processo energético. Que é mais natural, né? E o que é né? mais... Exatamente. E aí, a gente já começa daí, porque talvez seja uma base. Exatamente. Né? E depois a gente vai se aprofundando. Lógico. Mas, inclusive, eu acho que às vezes a gente também tem que entender, a gente falou isso em off também, assim, você estava falando das posturas, né? Que nem todo mundo vai se encaixar em uma ou vai se sentir à vontade em outra. Cada Existe corpo é uma individualidade que a gente tem que ser respeitado, né? Assim, o que eu como e que faz bem pra mim, talvez não seja o que você come e faz bem. Eu sou daquelas assim, que tem que comer gengibre todos os dias. Mas, eu odeio gengibre. Eu sou daquelas que pra mim gengibre é meu antioxidante natural. Você não toma sua creatina, você não... O meu é gengibre todo dia. Então, tem gente que não vai se adaptar com gengibre no corpo, sabe? Sim, exato. E é isso. E eu acho que, assim, a dieta, de certa forma, a gente tem que gostar, a gente tem que entender e gostar um pouco, né? Então, e tem vários tipos de alimentos, você vai escolhendo. E é o que eu falo, volta a falar do amor próprio. O que você tá colocando dentro? Qual é a sua gasolina? Você vai botar uma gasolina adulterada, aditivada? O que você vai botar dentro desse seu corpo? Então, né, também parte daí, né? O que a gente tá cuidando no nosso templo, no nosso corpo.
Tem tudo, tudo tá ligado. Tá tudo ligado, exatamente. Tudo, Tá tudo conectado. Então, por isso que, assim, não adianta a gente só trabalhar o corpo físico, né? Isso. E esquecer, talvez, o outro lado emocional, mental. Né? A gente fala muito disso aqui nessa conversa. Acabei de sair de um cara que é uma pedra, uma rocha, meu irmão. O cara tá aqui nesse livro. Acabou de ser vice-campeão, mas o cara tem 44 anos, tá lutando com a molecada e ele foi vice-campeão em 2 categorias, que é o do peso dele, que é dificílimo e absoluto. E o mais incrível não é a técnica nem a força dele, é o estado mental. Como ele sabe lidar com a situação. Inclusive, na idade dele, ele tá fazendo frente, porque assim, não é o físico, você fala assim, pô, não faz sentido. Na ciência, não faz sentido, né? Mas o que faz a diferença é muito esse parte do mindset dele conseguir falar. E ele falou isso aqui várias vezes. O mindset é foco e disciplina. E a gente Sim. tá. Foi até que eu falo tanto assim nas minhas aulas, depois que eu virei professora de yoga, a yoga foi uma ferramenta muito importante para eu assim, sabe, respirar. Eu era muito explosiva e tipo, já fechei muitas portas dessa minha reação. Não é uma reação que depois eu me arrependo. Sabe quando você faz as coisas e depois você se arrepende? Hoje em dia não. Hoje em dia eu penso, respiro. Como é que você vai lidar com essa situação? Então, você treinar as suas emoções, né? Ter o discernimento de escolha daquele momento, que às vezes é um momento assim, espontâneo, e você tem que ter uma resposta rápida, e tem que ser aquela resposta isso. Né? Respirar e saber o que você vai responder para não fechar uma porta, para não magoar a pessoa. Sim. Então, você trabalhar as suas emoções, né? É muito difícil. Talvez seja o mais difícil Eu de acho todo. que é o mais difícil. Em qualquer relação na vida, né? Sim. Qualquer relação. Qualquer. E aí, eu trabalho muito com essa coisa da defesa pessoal, né? Que é a essência do jiu-jitsu. Que é a gente aprender a se defender. Eu queria muito aprender. E aí, mergulhando mais a fundo, quando a gente fala de defesa pessoal, até hoje em dia, assim, que a gente está numa sociedade um pouquinho mais civilizada, né? Por mais que pode acontecer, e acontece muitas agressões, muitas violências, mas talvez muitas delas, assim, muitas atritos e tudo mais, às vezes, cara, é uma coisa digital, inclusive, é uma agressão verbal só. Então, assim, como que eu lido com isso e para, inclusive, eu não escalar para algo físico, né? Então, esse controle mental, ele é treinável. Treinável. Né? E ele é muito importante. Então, com assim, certeza. Porque não adianta o resto, assim, porque o resto, inclusive, é perigoso, assim, eu posso te encher de técnica de arma. Se você não tiver o controle mental, você vai fazer uma cagada. Não, e fecha a porta e faz, às vezes por segundo, você pode... Total. Exato, Total. Também concordo. E a yoga eu falo que é uma ferramenta muito poderosa que te deixa... aquele respira 10 vezes, respira fundo. Calma, né? Eu acho que pra mim sempre dá certo. Não, é legal você, assim, a gente também falou aqui em off, né? Minha esposa, ela é também formada, já fez vários cursos de formação de yoga, ela, enfim, ela trabalha muito tempo já com isso. Enfim, eu troco muito, a gente acaba participando inclusive de eventos que a gente faz juntos, a gente conecta a defesa pessoal, o jiu-jitsu com a yoga, a gente faz muita coisa junto. E tem esse lado, né, no seu caso, de rotular também, porque a yoga, ela também, como o crossfit, eu acho que o crossfit também tem, né, essa coisa de criaram vários, o cara é crossfiteiro, não sei o quê. A menina comunidade, da yoga, aí virou aquela embalagenzinha, né, e às vezes, assim, a gente entendendo melhor, quando a gente aprofunda nesse universo, igual o jiu-jitsu também tem, né, cara, o jiu-jitsu todo mundo acha às vezes que, porra, tá agarrando um homem, tem um monte de coisa que a gente escuta, né, porra, o cara é lutador, o cara é um cara bronco, o cara vai bater, exatamente. O cara só faz violência. Então tem várias coisas, né, mas quando a gente começa a entender, né, e a yoga, por exemplo, né, você falou assim muito, né, do teu início, né, você não acreditava muito nisso, mas quando você começa a se conectar... Foi virando a chave, né? E entender, você vê que é muito mais, né, e tem uma filosofia por trás disso, né. É um estilo de vida também e é tipo, é o que eu falo, é uma ferramenta poderosa primeiro na mente, né, tipo assim, a pessoa começa a enxergar mesmo que o corpo e a mente está conectado, e somos, né,
uma coisa só. E além disso, a gente começa a ver que, eu tenho uma mãe, tenho um pai, mas somos filhos da natureza, somos todos irmãos, temos, né, Sim. tipo, saber aprender que se a gente souber a presença do Deus, cada um tem um, né, Deus, divina, Buda, sei lá, cada um tem o que crê dentro de você. E além disso, trabalhar esse nosso campo mais sutil, né? Esse, no que eu falo, nossos chakras, né? Abrir os chakras. Então, é uma coisa, assim, espetacular que eu acho que faz a expansão da consciência. Eu falo assim, quando Legal. a pessoa tem essa expansão da consciência, a expansão da consciência não vem só da espiritualidade, não adianta você ficar lá, não, isso vem do físico, Sim. entendeu? Vem, assim, da nossa parte física. O que eu falo? Da flexibilidade. O que é flexibilidade? O que adianta a gente ter o corpo, né, aquela pessoa toda rígida, tudo assim, sabe? Não coloca essa energia, assim, que eu falo, não expande, né? E a gente já vive no mundo, que eu falo para os meus alunos, principalmente, a gente está sentado na cadeira, a gente dirige, a gente está tudo assim. Exato. Tudo a gente tá assim, né? Então, cara, a gente tem que, abrir o peito, abre esse coração, esse Anahata Chakra aí, esse coração, abre o peito, expande, né? Sim. Que é isso que a yoga também mostra muito isso. A nossa, às vezes, a expansão da nossa consciência, o nosso poder que vem lá de dentro tem muito a ver com o nosso corpo físico, né? Com a nossa flexibilidade. Então, a gente vai se aprofundando e aí a parte espiritual e é muito bom. Não, é legal que você conectou esses dois mundos, né? Que é um mundo que trabalha talvez mais esse lado físico mesmo, né? Que é essa parte da atividade. Junto com esse dois outro, polos diferentes, uma crossfiteira e uma professora de yoga, né? Tipo, mas é muito interessante esse mix, assim, né? E que você falou também, você traz isso pra aula. A sua aula é assim, né? A minha aula lá do projeto, lá do cross training, eu começo as minhas aulas, minhas alunas que vão me assistir aqui, estão todas de prova, eu começo a minha aula colocando todo mundo com a mente, assim, eu quero que o seu corpo físico não tá aqui, então vamos... O que eu tenho certeza que a gente, né, muita gente no corre da vida não consegue parar, respirar, se olhar para dentro um pouquinho, né, meditar, que eu acho que meditação é aquele, não é você sair de si, sim, aquele silêncio interno, aquele tempo que você tem ali, um pouquinho do tempo que for, mas vai parar e vai começar a fazer uma auto-observação. Imagina, eu falo assim, imagina você está entrando numa máquina de scanner e você vai direcionando a sua mente, que a nossa mente é o nosso instrumento, né? Nossa mente é o nosso instrumento. A gente leva onde ela, né? A gente que direciona ela para onde a gente quer. Então, eu gosto de fazer isso. Você vai direcionar a sua mente para todos os lugares do seu corpo, tanto no seu corpo físico, nas suas emoções, no seu humor. Como é que você está hoje aqui comigo? Como é que você está se olhando? Você já parou para se olhar um pouquinho, né? Tipo, né? Se olha um pouco. Muitas pessoas não se olham, não tem esse tempo, né? Exato. Porra, a gente também termina o treino aqui. Não tem esse Geralmente tempo. a gente faz um relaxamento, que eu chamo, né? E um treinamento também de atenção. Porque, de novo, a atenção ela tá conectada com a defesa pessoal e com a luta com o todo, né? A gente, quando tá lutando, a gente tá muito... Tá presente. Tá muito presente. Intencionalmente. Muito. A gente tem que estar ali presente. Não tem como lutar sem você estar presente. Não tem como. Então, e mais uma coisa que me fez lembrar, a yoga me fez muito isso. Era muitas vezes o meu corpo físico, eu tô aqui, mas a minha cabeça tava... Minha mente tava igual essas nuvens voando. Então, a vida tem que estar presente. Eu acho que cada momento é um momento e cada vez que você tá intencionalizando, né? Intencional, assim, ali, naquele momento presente, muda tudo, né? Seu olhar, tudo ali, né? Não deixa... E aquilo que você falou, acho que a gente tem pouco tempo hoje na vida pra olhar um pouco pra nós, né? Assim, se sentir. E o remédio vem de dentro, não vem nada de fora. Pô, a gente é a cura. Ontem, vem de dentro, eu falo. O que tá. É isso. Vem a nossa cura, a nossa prevenção tá de dentro da gente. Total. Ontem eu postei um vídeo, cara. Não foi ontem. Eu postei um vídeo assim, né? Do treino. Aquele treino eu estava dando aqui no final do domingo. E aí o cara falou assim, porra, você tem uma lesão no ombro, porque eu tenho um calombo aqui no ombro. Ele falou, pô, você tem uma lesão no ombro? Eu falei, cara, eu já tive algumas lesões, essa foi uma. E ele falou assim, porra, mas demorou, como é que foi isso? Eu falei, cara, eu não lembro, já faz um tempo. Mas eu vou te falar só, eu não sei como é que você tá aí, tal, também não sou médico pra falar o que você tem que fazer. Mas a cura tá em você. É muito mental. Eu falei assim, porra, irmão, é muito mental. Você quer voltar logo a treinar? Pode ser na tua cabeça. De novo, a gente acabou de sair de um podcast aqui, o Cyborg falando, né, cara? O braço dele, ele teve um acidente de carro, ele teve, enfim, fazer um monte de enxerto no braço. Os médicos falam que aquilo que eu já escutei aqui, inclusive, várias vezes, né? Você não vai conseguir lutar mais. E o cara, porra, chegou no topo do mundo.
entendeu? Como lutador. Então, assim, tá muito dentro do nosso mental e desse controle. Controle não é uma palavra que eu não gosto de usar, mas assim, de um domínio do emocional. É que a gente não controla nada, né? Nossa própria vida. A gente não controla. A gente não controla, a gente tem. E é isso, é o que eu falo. São esses 3 pilares. Todo mundo quer ter uma vida assim, feliz, né? Sim. Eu acho que são os 3 pilares que não pode faltar na vida de nenhum ser humano, que é o movimento para o corpo, a disciplina e o foco para a mente. E essas 3 coisas, para mim, é a base da nossa essência, assim, da nossa, né? Colocar esse viver, né? Reviver, que muitas pessoas estão precisando disso, né? Tá muito, às vezes, depressiva, né? Hoje em dia, né? Ansiedade. Quantas pessoas eu escuto, né? Tô ansiosa, tô com a crise do pânico, tô depressiva, né? E por falta disso, da flexibilidade, do movimento, disso, de colocar esse flow, né? A gente tem que fluir. Eu acho importante entender assim, que isso aí lógico, ajuda. Ajuda, lógico, muito. tem problemas, mas eu acho que isso, tipo assim, é bastante curador, assim, né? Como que a gente consegue ter, né? Então, porque assim, por exemplo, disposição, né? Todo mundo, cara, acho que uma das coisas é tirar da inércia, né? A gente começar a sair para fazer. Eu trabalho também, como eu trabalho com uma coisa que é uma atividade física, emocional, e que, porra, cara, eu tô num topo de uma montanha aqui escondido. O cara chegar aqui e falar o seguinte, cara, eu vou sair de casa. Pra ir treinar. Pra ir treinar. Porra, sai me embolando com os caras suados. Ir lá longe, não sei o quê. Enfim, tô falando assim, coisas que acontecem. Porra, que eu tenho que querer muito. Tem que, assim, é muita disposição pra fazer. Né? Mas isso liga a chama da disposição. Né? Eu falo muito isso, assim, a partir do momento que você começa a fazer e você vê essa transformação, você sente... Prioridade, né? Exato. E aí são as escolhas. O que eu falo é o seu amor próprio. Sim. Você vai querer ficar em casa no sofá vendo Netflix ou você vai querer subir aqui a montanha da rola? Entendeu? Então isso tem tudo a ver com a sua prioridade de cuidar da sua casa aqui dentro. Sim. A pessoa vai querer ficar sentada comendo um monte de besteira vendo Netflix. É mais cômodo, é uma área de conforto. É o caminho mais fácil, assim, né? É um caminho que não é mais fácil, mas é o que tá ali, né? Tipo... Então, e pro momento, de novo, quando a gente olha ali, tem uma fala, inclusive, que é muito do Fábio Gurgel, falou isso uma vez, ficou na minha cabeça, que é um grande mestre também nosso. Ele fala assim, cara, o nosso lado instintivo, ele nos leva pra morte. Aí, assim, e eu falo isso às vezes no jiu-jitsu, é porque é o seguinte, eu mostro isso, né, assim, porque no instinto a gente levanta errado, no instinto a gente faz vários movimentos. Pega o objeto errado do chão, tô com a coluna toda torta. Então, voltando aí para o que você tá falando, no instinto a gente quer comodidade, a gente quer, né, coisas fáceis, e o mundo vai entregando isso pra gente, né? Porque hoje tá tudo mais fácil. A gente não quer sair da zona de conforto, né? Antigamente a gente tinha que andar pra chegar num lugar, agora tem carro, agora tem... Então assim, vai ficando tudo mais fácil. Não precisa sair de casa pra comer, pra nada, né? Você trabalha em casa, pode trabalhar remoto. iFood. Eu já trabalho assim nesse esquema há muito tempo, né? Até de ter um escritório em casa, assim, há muito tempo. As pessoas até falam assim, pô, é muito bom trabalhar. Eu falo, cara, mas tem que ter muita disciplina. Com certeza, uma outra disciplina, assim, absurda. Porque não tá ninguém falando ali o que você tem que fazer, você tem que fazer, né? Você tem que cumprir as suas metas diárias, você tem que fazer. Você não pode se distrair com outras conversas, com outras coisas que estão acontecendo. Se distrair, volta, né? Mas, assim, a disciplina é muito importante para você conseguir fazer. E é isso, que a pessoa tem que estar realmente, né, focada para, poxa, há 2 semanas atrás, sabe, o frio, a gente ficou, né, teve uns... Porra, foi muito frio. Inclusive, eu trabalhei vários dias em São Paulo. Porra. E a outra semana foi frio, né? A gente ficou uma semana assim aqui no Rio, né, inverno. Uma semana frio, outra semana calor. E na semana de frio, eu dou uma aula de segunda a quinta lá no Pontão do Leblon, que é uma aula gratuita, né, pelo aplicativo da Mood, né, 7 da noite, né? Aí, pô, eu só cancelo a aula quando chove. Quando tem vento, se fosse de yoga, eu cancelaria. Mas uma aula de cross-train, então tem que ir. Aí, mó vento, mó frio, não sei o quê. Eu chegava lá no platô, tinham 13 pessoas. Eu falei, vocês têm que me amar muito. O que vocês estão fazendo aqui? Tipo assim, aí no final da aula, eu já comecei
dando discurso aqui, eu vou bater palma para cada um de vocês, porque se eu não fosse a professora, eu não sei se eu estaria aqui no lugar como aluno, sabe? Então vocês têm que, como vocês são corajosos e focados de estarem aqui nesse evento às 7 da noite para a gente treinar. Entendeu? Porque lá venta pra caramba ali no pontão. Sim. Então, eu fiz questão de começar a aula e terminar a aula. Meus alunos que vão assistir estão de prova, batendo palma pra eles. Falando, cara, como vocês são corajosos e como vocês são disciplinados. E deve gostar da mas é coach. Mas, poxa, não é? Pô, sair de casa. A coach eu acho que é o primeiro passo para motivar, né? Eu acho que É. você, como uma líder, né, É. nisso, de certa forma, você tem que passar Essa confiança, né? essa de motivação, motivação, né, essa exato. confiança também de que, porra, vamos fazer. Vai porque- valer a pena, né? Exato. No final das contas, né? Sim. Um dia que eu falo, às vezes chega lá o projeto é bem democrático, e aí começa as aulas de levantamento de peso olímpico, e aí a pessoa fica falando, não desanima não. Que tudo na vida a gente aprende fazendo repetição. Você não vai chegar aqui, ninguém vai chegar aqui e vai pegar uma barra, aí eu falo pra ele, não me importa como você vai botar, como você está fazendo exercício, me importa a sua postura, a sua coluna. Eu falo que a coluna é preciosa, uma nomenclatura que a nossa coluna é preciosa. Então a gente está aqui primeiro para limpar a poeira dela, né? Para limpar essa poeira do cotidiano, que eu falo que nossa coluna é o nosso eixo principal do corpo, né? Sim. E aí esquece o resto, pra gente ter postura. E aí repetir, né? Tudo na vida, né? Você aprende tudo fazendo na vida como? Com repetições, que é a parte É o chata, que a gente chama mas de consistência também, né? entendeu? Que A a gente- parte o quanto é importante essa consistência. consistência. Pra gente chegar lá, a gente Exatamente. vai precisar ser consistente. Tudo, Pra gente né? marcar, a gente vai precisar ser consistência. Marcar no sentido de ser Exatamente. marcante. Entendeu? E tem um processo, né? Que a gente, né, começa. E até eu falo, até no nosso propósito de vida, assim, mudando um pouco de assunto, mas vendo essa parte de conquistante, a gente, né, a gente planta lá e depois a gente vai, né, dando essa, né, esse processo, essa consistência, né? Dando essa continuando e curtindo isso, que o difícil. Eu estava conversando com um amigo meu que hoje em dia a gente vive num mundo do imediatismo, né? As pessoas não querem curtir o processo, as pessoas já querem logo, não, vamos ver. E não, né? Tipo, não é assim, né? A gente, inclusive, o né? processo, ele é muito importante, né? Aquela conversa aqui que eu também não quero expor muito aqui, que a gente tá tendo em off, no sentido de, tipo assim, pra gente chegar, a gente precisa de tempo, né? Ou de horas, enfim, assim, o tempo tá muito ligado, né, esse negócio. Então, eu preciso... porque eu preciso experimentar, eu preciso estudar, eu preciso ganhar Óbvio. conhecimento, eu preciso experimentar. Eu tenho que ficar certeza. nisso até... E com o tempo, cara, agora eu começo a me nutrir. E essa coisa eu acho que ela é pra sempre. Ela talvez não tenha um... Né? Agora eu já sei tudo e acabou, Não, né? A gente vai continuar buscando acho que a esse gente- conhecimento para sempre, né? É o que eu falo, acho que você é um eterno aprendiz em tudo, né? A gente sempre vai ter que estar estudando, lendo, porque, pô, Sim. né? Eu falo que ainda tem que, principalmente o yoga, que é eu sou, né, só 3 anos só que eu sou professora de yoga, então eu falo cada vez mais, eu tento estudar, ler, e primeiro, né, experimentar em mim, né, que é o que eu falo, primeiro eu tenho que fazer tudo, eu sou, né, como é que eu vou passar para os meus alunos se eu não sei fazer em mim, né, se eu não sei fazer É, as posturas, ou então estudar esse autoconhecimento, né? E é isso. Sou a eterno aprendiz também. legal. Adoro ensinar e adoro aprender. Eu acho que Boa. quando você ensina, a gente aprende, né? Muito. Né? Às Aprendi vezes- muito. Às vezes eu vou lá no Instagram e ensino, para você que mobilidade, quadril, não sei o que. Quando você faz, você relembra que às vezes você não Sim, lembrava. É sim. mó barato, assim, Sim. né? E é isso. Agora falando de coragem, né? E a gente ligando essa coisa da política, eu falei assim, porra, cara, eu sou um cara que... Coragem. Eu sempre, quando eu entro assim, no ambiente político, né? Eu falo, porra, cara, eu não quero nem trazer muito essa conversa pra dentro desse projeto. Mas eu te contei aquela história de quando eu me envolvi ali com um amigo meu que, enfim, eu admirava muito, trabalhou comigo, foi inclusive meu sócio. Ele entrou pra política, eu falei, porra. E ele falou assim, André, a gente precisa de gente boa, legal, com verdade, com propósito, querendo. Senão, cara, a gente vai só piorar, porque assim, a gente tá num sistema fechado que se protege e não vai entrar ninguém novo e a gente não vai conseguir mudar, cara. E isso é muito importante.
E ali eu realmente, isso ficou na minha cabeça, falei assim, cara, a gente tem que se envolver de alguma forma, né? E, enfim, e tem que ter coragem para se envolver nessa atmosfera aí. Também eu não... Essa política, né, que hoje, né, tô sendo candidata a vereadora aqui do Rio de Janeiro, né? E foi o que eu estava contando aqui, foi muito na sincronicidade, né? Eu sou aquela menina nascida no Leblon, mas fui criada até depois vim para Barra, depois voltei para Leblon. E de ser aquela menina super comunicativa, que eu sou hoje, quem me conhece sabe muito bem, a minha essência de falar com todo mundo, de falar com todas as pessoas. E um belo dia, né? Pô, por que você não vira vereadora? Outra vereadora. Então foi totalmente sincronicidade. E além da sincronicidade, eu faço uma política pública há mais de 15 anos. Sim. Sem saber que um dia podia me levar para esse caminho. Isso que é o mais interessante. É que eu falo, né? Se eu quero ser política, né? Ir para essa parte política, eu acho que eu conheço poucas pessoas, que saiba, assim, que realmente está na linha de frente, que tem tá uma... vivendo, que tá sentindo. E tem uma narrativa e uma propriedade para falar que a minha bandeira, que é a atividade física, é a cura, é a prevenção, é tudo isso que a gente falou, que são os pilares de movimento, foco, disciplina, que a gente tem que ter isso, né, na base da nossa vida, né? Isso tem que estar na nossa... vivendo, né, como o nosso cotidiano, para a gente ter uma qualidade de vida, para não pensar agora com meus 40 anos, mas sim pensar com os meus 80 anos, que eu quero ter essa qualidade de vida, né? E a gente pode ter, só basta a gente querer manifestar. Foi aquilo que a gente falou. Então, eu, né, dessa minha política pública, que eu já dou as aulas gratuitas, trabalhando em vários projetos, e hoje eu tenho o meu projeto, que se chama Sou Leblon, que também é no mesmo lugar, lá na praia, no final da Praia do Pontão, né? Eu investi com meu dinheiro, comprei uma Fiorino, adesivei toda a Fiorino, botei lá Sou Leblon, comprei uns materiais e fui, né, me dedicando a isso. E tenho 3 professores que eu pago, entendeu? Os professores, que eu acho que um dia eu vou conseguir um patrocínio. Eu estava até correndo atrás, mas depois veio esse negócio da política, então parei um pouco de correr atrás. E é um sonho que eu tinha, né? De tantos projetos que eu trabalho, eu queria criar o meu, né? Tipo, tá na hora agora de Marcelinha. Você sabe fazer tudo. Então, basta, né? Focar. E focar. E é isso. Então, eu investi no meu projeto. Tá todo mundo convidado. Sou o Leblon RJ. Depois entra lá no Instagram para saber os dias e horários. E veio esse lance da vereadora, né? E o que eu penso, né? Eu, como a política, isso é verdade, né? Fazer o que eu sei fazer de melhor, que eu estou falando meu dharma, meu propósito, transformar vidas, não só essas pessoas que me acompanham, mas sim levar, né, para todo o Rio de Janeiro, principalmente para as crianças, para as comunidades. Hoje em dia existe, sim, vários projetos, mas não sei se realmente é voltado para o lado, né, físico, mas sim para outros lados, né? Enfim, o que eu sei fazer de melhor, montar uma equipe para o Rio de Janeiro inteiro, espalhar esse legado aí do corpo, do movimento, da mente, enfim, esses pilares aí para o Rio de Janeiro todo aí, que eu acho que temos espaço, né? Sim. E é o que eu sei fazer de melhor. E eu vejo, e é o que eu falo, eu tenho propriedade para falar que, né, transforma a vida, muda hábito, e não só uma vida, uma família toda. Você falou muito desse teu propósito, né? De novo, assim, acho que isso, cara, é o que move as coisas, né? E dessa narrativa, dessa propriedade forte que está ali na linha de frente, ver realmente o que acontece, né? Que de mudar, o transformar vidas não é transformar vidas, e sim, é isso mesmo, transformar uma vida de uma família inteira, sabe? E é o que eu falo, quanto mais esses projetos bem organizados, porque, né, tem vários, mas tem que ver se realmente o professor está ali com carisma, o professor está ali, né, querendo realmente, né, não pensando só no lado financeiro, querendo realmente se doar, né, ter essa troca de energia, né, de amor, enfim, de um monte de coisa que envolve. E quanto mais pessoas assim participando, a nossa saúde, né, menos pessoas vão ficar doentes, né? Então esse lado da saúde da saúde mental e da saúde, tipo, né, das clínicas de família que tem, né, das UPA vão diminuir também, né, o número de pessoas. Então, uma coisa está ligada com a outra. Sim. E o meu objetivo é esse. Não, eu quero que o Rio de Janeiro inteiro me conheça, assim, sabe quem é a Marcelinha, assim, não só a galera ali da Zona Sul, a galera ali que faz parte, mas sim poder
botar essas minhas Espalhar sementes, esse teu negócio. espalhar esse meu dharma aí, esse meu propósito ali, várias Marcelinhas aí, principalmente nas comunidades, nas crianças de escola municipal, que eu acho que tem que ter uma educação física melhor. Sim. E aí a gente tem um monte de escolinha na praia, eu acho que, sei lá, cada um tinha que ceder 1 hora, você quer uma alvarada para você dar o seu futevôlei, seu beach tennis, mas, pô, tem que ter 1 hora pra galera da escola ir lá participar, entendeu? Principalmente criança, né? O esporte na vida da criança muda, né? Muda muito animal. Muito, muito. Também a oportunidade dos atletas. Quantas pessoas você vê de bolsa atleta? Então, enfim, tem muita coisa pra mim do esporte que a gente pode, né? Que eu posso entrar, entendeu? Pra ajudar. Tudo que te levou até o sucesso que você tem hoje tá dentro das suas crenças, assim, dentro do que você acredita, né? Então, assim, Isso eu é acho eu que mesma, de verdade. continue sendo mas- você, né? com certeza. E essa é a dificuldade de tudo, porque assim, quando vem esse outro lado, né, o que vem o poder, que vem a fama, que você entra numa coisa, Não, você quer várias conhecer vezes as pessoas, acontece tem isso esse comigo. ditado. Você quer conhecer quem é a Marcelinha? Então dá o poder e o dinheiro na mão dela e não Sim. só, né? Sim, E aí a pessoa vai realmente, né? sim. Isso, saber quem é Sim, quem, né? Sim, exato. Isso é batata, né? Eu acho que Sim, mas você vai entrar num ambiente que é, por mais, assim, eu acho que você tem uma experiência e isso é legal, porque como você falou, você já trabalha com políticas públicas, né? Então você já tá um pouco nesse meio e tá dando certo, e que legal, porque assim, dentro dessa política pública tem algumas coisas legais, né? Assim, tem coisas que funcionam, tem coisas que realmente ajudam e trazem benefícios para nossa sociedade, comunidade. Então, assim, vamos ampliar isso, né? traz muito benefício, né? Sim. Eu acredito, tanto que eu acredito que eu falo, quem tá ali né, no dia a dia ali, suando a camisa, acordando cedo, Sim. todo dia, e há anos que tem essa narrativa, né, essa propriedade para falar. E eu desconheço, assim, de poucos políticos que Sim. ficou realmente, que começou assim, né? Sim. Não, com certeza tem, mas são poucos. Não, o que você falou também, eu acho que outra coisa importante, a gente Ou a fala da pessoa também, experiência. então muito já começa com uma secretaria. Não, eu tô vindo de nada, do nada. Eu tô Sim, vindo, eu, a sim. Marcelinha, trabalhando em projetos sociais, com o seu projeto, não fui secretária de nada, então eu tô realmente caminhando, né? Isso, construindo uma história, né? Eu acho que eu já tenho uma boa história e quero fazer mais ainda, né? Essa história que eu acho que é minha, poder ser compartilhada com milhões de pessoas, poder, tipo, né? O que eu falar, o que eu já transformei, né? Mais de 15 anos, milhões de vidas, eu quero não só eu transformar, mas montar uma equipe, ter Sim. essas Marcelinhas por aí, né? Montar pessoas, né? Que eu falo assim, informadas para realmente saber trabalhar, ter ferramentas para trabalhar com o ser humano, né? Uhum. Que eu acho que é isso. A gente tem que ter, né, nossas ferramentas, que cada ser humano é um indivíduo diferente, né? E é isso. E nesse projeto é bastante democrático, mas tem que ter, né, pessoas que saibam, né, ter esse olhar, né? Sim. Isso já é também um nível de liderança que eu acho que a política também traz isso. Eu acho que quando você é um vereador, um deputado, né, um presidente, enfim, você tem que ter também um pouco esse dom da liderança, de liderar, de saber liderar, que as pessoas te escutem, que você seja uma inspiração, Lógico, que você saiba passar para as pessoas, com né? certeza. Você falou inspiração é tudo, né? Ter o Sim. seu legado, né? As pessoas Sim. que te seguem, que, né, que vão, faz frio, faz sol, estão lá querendo fazer a sua aula, porque sabe que Isso já é um grande exemplo. E é isso. Quero cada vez mais aumentar isso. Não só isso que eu falei, não só esse público ali da Zona Sul, né? Que eu acho. E o meu propósito é esse, expandir, assim, né? Eu acho que. Você já tem uma experiência como líder também, motivacional também, se motivando, porque, de novo, a gente está falando de uma coisa que exige disposição, exige um querer, exige disciplina. E quando você amplia esse negócio, né, cara, amplia a responsabilidade também. Muita Né? responsabilidade. Você vai lidar com mais pessoas, você vai sair um pouco do seu ambiente ali, que você já domina de certa forma, e vai para um ambiente que você desconhece. Então, assim, tem muita coisa que... Mas a vida é feita de desafios. Total, E aí é total. que eu quero esse desafio novo para evoluir mais ainda. Eu acho que é isso. A gente sempre tem que melhorar, né? Sim. Esse desafio na vida pra gente crescer. Eu acho que os Total. desafios fazem a gente crescer profissional, né? Uhum. E é isso.
me considero uma líder, me considero, mas eu acho que eu posso ser muito mais do que isso, assim, eu acho que eu posso, entendeu? É isso, expandir um pouco meus horizontes, e é isso que eu quero muito, né? Expandir esse meu propósito de um amor próprio, da atividade física, que a prevenção é cura, de levar isso para todo mundo, assim, né? Que eu acho que foi o que eu falei, muita falta de informação e a crença também, outras coisas, assim, e tentar mudar um pouco, assim, ver como virou a chave em mim, como eu já virei várias chaves aí, e tentar fazer isso, porque eu acho que, né, você falou que a gente consegue mudar o mundo, mas eu acho que a gente consegue mudar cada vez mais muitas pessoas, e isso eu tenho, né, eu tenho esse dom, eu acho que se eu trabalho com isso, que eu acho que é um propósito de vida, então é isso que eu quero espalhar, isso aí pelo Rio de Janeiro inteiro, se Deus quiser. Sabe? Excelente. E ter uma mulher espero... lá para defender a voz feminina lá Muito bom. no Poder Legislativo lá, né? E ajudar. E ser verdade, né? Que eu falo. Exato. Chega de mentira, né? Chega de mentira. Bora colocar a verdade, que eu acho que muitas pessoas que vão assistir aí. E galera, tem que seguir o canal Pura Connection. Pura Connect, curtir, seguir, né? Comentar e compartilhar. E compartilhar, importante, hein? Muito importante. Importantíssimo para que a gente, enfim, espalhe também para mais pessoas que esse tipo de conversa, né, assim, chegue para outras pessoas. Seja motivacional, né? Inspire outras pessoas até estarem aqui mostrando a sua história, se tem a ver, né? Sim. Com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu também estou feliz, amarradão e boa sorte, assim. Acho que é muito legal essa coisa do desafio, né? Você está encarando um novo desafio de vida. Desafio. De novo, muita disposição e coragem para fazer isso, mas a gente Sabedoria, né? O pé no chão, né? Precisamos de pessoas assim igual você para enfrentar. Eu falo, a gente precisa, né? Nessa humanidade, na sociedade que a gente, entre aspas, doente, né? Assim, que já inversão de valores. Eu falo que falta isso, da pessoa, tipo assim, você nem conhece a pessoa, mas a pessoa sorri pra você, tipo, é mó barato te dar um bom dia. Sim. Tipo, que eu faço isso muito no meu dia a dia, eu vejo poucas pessoas fazendo isso. E eu falo pros meus alunos, tem que fazer, tem que ser gentil. Porque quando você sorri pra outra pessoa, aquela pessoa, às vezes, não vai sorrir pra você, mas ela vai ter... Ela recebeu esse nosso reflexo, a gente tem neurônios de reflexo o tempo inteiro, então... Se ela não sorrir pra você, eu tenho certeza que ela vai sorrir pra próxima pessoa. Sim. E assim a vida anda. Exato. E a gente vai ser mais feliz, né? Muito bom, Marcela. Obrigada. Obrigado aí pela sua energia, pela participação. Enfim. Obrigada a você. Vamos com tudo. Galera, não esqueçam de seguir o nosso canal lá, ó. Né? Fala qual é o canal, de novo. Pura Connection. Pura Connection. Segue, comenta e compartilha. Boa. Ossi.